Olá, bem-vindos ao Space Bar, o podcast da Venturos. Eu me chamo Antônio, sou designer aqui na empresa. Olá pessoal, eu sou o João Anunciação, eu sou desenvolvedor no Venturos já há algum tempo aqui, há uns 13 anos, e juntos nós somos os hosts do Space Bar e estou aqui para dar as boas-vindas hoje para a Natália. Por favor, Natália, se apresente aí para o pessoal. Eu sou desenvolvedora front-end no Venturos há pouco mais de 2 anos e agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Bem, além da Natália, nós temos também aqui a presença do Rodrigo Feliciano. Rodrigo, você pode falar um pouco sobre você? E aí, pessoal, sou o Rodrigo Feliciano, eu estou no Venturos há um tempinho já, uns 5 anos, quase 5 anos. Trabalho mais com hardware, um pouco em software também. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Natália, também. Bem, normalmente a gente começa falando assim, será que você poderia explicar esse tema para pessoas mais leigas, né? Mas considerando que hoje é um tema diferente dos outros que a gente já trabalhou, eu gostaria, na verdade, que é quadrinhos, a gente vai falar sobre quadrinhos hoje, né? Eu gostaria de entender, então, um pouco como que é o universo do quadrinho, de quadrinhos para vocês, assim. Como que vocês se tornaram colecionadores? Como que vocês começaram a consumir? Bom, vou falar primeiro. Eu comecei, na verdade, a ler quadrinhos quando eu era bem nova, porque a minha irmã mais velha tinha uma coleção gigante de Turma da Mônica. Então, bem dizer, eu aprendi a ler com Turma da Mônica mesmo. Aí, também na casa da minha avó, eu não tenho certeza de quem era, mas tinha uma coleção também de algumas HQs e algumas coisas também, por exemplo, da Disney, esse tipo de coisa, que tem a revista do Tio Patinhas e tudo mais. E depois, quando eu fiquei, acho que um pouco mais velha, por volta dos 10 anos, eu participava de comunidades no Orkut em que você fazia download das coisas. E como a minha internet era discada, às vezes era meio complicado, tipo, baixar um jogo ou baixar um episódio de anime, uma série, alguma coisa assim. E aí eu comecei a baixar mangás para ler. E foi quando eu li o Fullmetal Alchemist a primeira vez e minha cabeça explodiu e eu nunca mais parei de ler mangá depois disso. E depois, futuramente, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar realmente mangá que saíam aqui no Brasil e montar minha coleção. Primeiramente, eu sou velho, muito velho, então eu comecei na década de 80. Primeiro gibi que eu comprei, eu nem chamo de mangá, quadrinho, essas coisas. Sempre chamei de gibi, é gibi. Eu fiquei pensando, será que a gente deve chamar revista em quadrinhos? Porque às vezes, dependendo do jeito que a gente chama, acaba até ofendendo a comunidade, porque a gente não conhece muito bem, mas pelo que você falou. Eu não lembro qual foi o primeiro que eu li, mas o primeiro que eu comprei, eu lembro, foi um gibi dos Trapalhões, da editora Block, a finada editora Block, que zoava com todas as cores, eles tinham um problema editorial, eles faziam umas cores muito loucas nas revistas dela. Inclusive, eu recomendo, quem puder ler, quem tiver a chance de pegar, Star Wars, na época era Guerra nas Estrelas, né? Sempre foi Guerra nas Estrelas pra mim. Da Block, onde tem o Darth Vader de capa rosa, de roupa rosa, as cores são todas trocadas. É muito legal essa edição. Eu já tive também, já passou pela coleção. Comecei com essa da Block, eu lia muito terror, revista de terror nacional, com 10 anos. Eu sempre comprei porque não existia internet na época. Tive essa. Não passei pelo digital primeiro. Veio depois. E a coleção teve várias fases. Eu mudei muito nos últimos 5, 6 anos. Então, eu perdi muita parte da coleção, vendi muito, separei muita coisa. Hoje eu devo ter umas 500 só. Eu cheguei a ter muito mais que isso. Tô dando fim nela também, porque ocupa muito espaço e para mudança é muito complicado você mudar com tanto papel. Eu fiquei imaginando 500 só. 500 é coisa pra caramba, né? Para mudar é muito complicado, porque papel pesa demais. Imagino, imagino. É igual ele falando, eu sou velho. Aí ele fala, o quadrinho dos Trapalhões. Nossa, nem lembrava que existia, cara. Aí foi tipo. Você provavelmente conheceu os Quadrinhos Trapalhões da editora Abril, que é mais infantil. Tem uma outra versão que é mais caricata. É um dos melhores quadrinhos lançados no Brasil. Eu recomendo também. Os Trapalhões da editora Block. Flashback total. Eu posso até comentar assim, quando vocês falam sobre esses quadrinhos,
É claro, eu tive acesso desde pequeno com Turma da Mônica, Tio Patinhas e tudo mais, mas um gibi, assim, que marcou bastante minha infância, eh, era até aquele papelzinho bem de jornal mesmo, que quase que desmanchava na mão, do Recruta Zero. Tá zero, provavelmente quase da Rio Gráfica Editora Globo. Quando o Ota, grande Ota, que morreu ano passado, ele que cuidava da editoração dessa revista. São bons também. A fase do Ota é muito boa, né? Legal. E, pelo que você está falando, você tem, assim, tudo na sua mente, assim, essa fase da editora, fase do como que seria, o diretor, né, de O editor, não, é que o Ota, quando começou a internet, lá para a internet em 96, 97, tinha lista de discussão de quadrinhos, então tinha o pessoal da área mesmo que entrava nessas listas. Essa lista não existe mais, muita gente morreu, o Ota morreu ano passado. Tinha um pessoal da Editora Abril também, que tinha um velhinho lá que sabia muito, fazia quadrinho para Disney no Brasil. Chamava Oscar Ken, do Rio Grande do Sul ele. Ele tinha um fanzine muito bom sobre quadrinhos também. E toda essa fase, a gente discutia isso muito. Foi uns 10 anos o pessoal discutindo até que a lista acabou. Foi muito bom também. E eu seguia, a coleção minha seguia como fase mesmo. Eu tive edição desde a década de 40 até os mais atuais. Tive muita coisa. assim, uma pergunta de curiosidade mesmo que surgiu enquanto você falava dessa edição dos Trapalhões com cores atrapalhadas, cores zoadas, assim, igual Guerra nas Estrelas que você comentou. Esse tipo de erro que aconteceu no passado e tinha essas coisas que dificilmente aconteceria hoje, faz com que um gibi se torne mais caro por ser algum item assim meio de colecionador que é raro de encontrar hoje. Então, o problema é a editora Block, que elas tinham. Ninguém sabe se é um plano gráfico, alguma coisa, eles mudavam as cores de tudo. Principalmente material antigo, material importado. Porque ela publicou Marvel aqui, também, durante um tempinho. São edições meio raras também. Foi a primeira a publicar Blade no Brasil. Blade da Marvel, o Caçador de Vampiros. Ela lançou muita coisa de terror da Marvel e ela lançou um pouquinho de super-heróis da Marvel também. As cores eram algum problema na gráfica, algum problema de pessoal lá que zoava com as cores. Tem colecionador que não gosta da Block. Uhum. Então não. Eu gosto. Eu imagino aí como acaba surgindo assim, você gosta porque tem essa particularidade ou de maneira geral, né? Eu gosto por causa da ligação, quando eu era pequeno, era o que tinha na banca, entendeu? Uhum. É nostálgico para você. É bem nostálgico. Principalmente essa edição do Guerra nas Estrelas, que é muito legal. Tem uma curiosidade ali que ela foi lançada era da Marvel, a Block lançou aqui. E ela tem o Jabba nessa edição, que conta do primeiro filme. O Jabba foi cortado no filme. E ele era humano. No gibi, lançado no Brasil, tem ele humano. Pra quem gosta de Star Wars, não conhece a história. Eu ia até comentar um pouco assim sobre, no caso, a Natália, pelo que eu entendi, você consome mais mangá hoje, né, Natália? Isso. Ou você ainda consome algum tipo de gibi, quadrinho assim, algo? Assim, eu recentemente eu peguei para ler algumas coisas do Homem-Aranha, um pouco mais antiga, da origem dele, que eu gosto de ler, acho que até pode ser um problema quando fala de comics americanos, eu gosto de ler as coisas na ordem. Eu sei que lá tem vários universos diferentes e tudo mais, mas eu gosto tipo, de pegar do começo e indo para frente. Aí às vezes é um pouco difícil de encontrar, mas no geral o que eu mais leio acaba sendo mangá mesmo, até por é que o universo dos mangás em si já tem muita coisa. Então você pode ter obras que são, por exemplo, sobre o dia a dia das pessoas, outras que são sobre esportes, algumas são aventura, outras são fantasia, outros são sobre, por exemplo, programadores trabalhando, alguma coisa assim. Então eu acabo lendo mais mangá mesmo. Ah, entendi. E assim, você estava falando, pode ser de vários tipos. Eu gosto de ler mangá, mas assim, não sou um especialista, nem posso dizer que sou um colecionador. Mas eu queria até entender assim, existem, porque eu entendo que
nos gibis existem diferenças de termos, talvez o Rodrigo depois possa até me corrigir, mas eu entendo que existe a diferença entre, por exemplo, graphic novel e comics e HQ, ou pode ser só questão de nome, mas no mangá existe algo do tipo? Hoje em dia você tem, por exemplo, 3 tipos maiores, que é o mangá, que eles geralmente as pessoas falam mangá mais para tudo, mas aí o mangá seria mais ou menos coisas que são do Japão mesmo. Aí tem o manhwa, que seriam os quadrinhos coreanos, e hoje em dia também tem bastante webcomic, que aí não necessariamente é de algum lugar específico, mas segue aquele estilo dos mangás, só que aí as pessoas, ao invés de lançarem por revistas, elas acabam lançando na internet mesmo, e nem sempre elas seguem o padrão comum de ser por quadrinhos e páginas. Às vezes elas fazem de forma que você vai sabendo que você vai ler scrollando para baixo. Então, um exemplo, por exemplo, de webcomic que acabou sendo depois publicado por uma revista e se tornou bem popular é o One Punch Man, que ele começou como uma webcomic lançada pelo One, até hoje, inclusive, lança, só que também agora sai por uma revista seinen. E outro exemplo também é muito popular, que é uma coreana, é o Solo Leveling. Só que o Solo Leveling, ele também saiu uma revista. Eu até fico curiosa de comprar a revista impressa dele, porque quando você está lendo ele no computador, ele tem algumas páginas que são enormes e você escrola para chegar do começo ao fim. Eu fico curiosa de como acabou sendo a impressão do mangá, se eles fizeram alguma página que desdobra ou se eles só, tipo, cortaram para caber em uma página só. E outra coisa também que, por exemplo, tem no mundo dos mangás é que quando você geralmente vai pesquisar para ler o mangá, você também tem a divisão que eles chamam de por demografia, ou vamos dizer assim, por público-alvo. Então, por exemplo, você tem os mangás Kodomo, que são para crianças com menos de 12 anos. Aí você tem alguns exemplos, como o Gashibel e o Hantaro. Você também tem os shonens, que seriam para garotos de 12 a 18 anos, que aí estão os mais populares, como One Piece, Dragon Ball, Naruto, Fullmetal Alchemist. Geralmente são os que acabam vindo mais também pro Ocidente. Aí você tem os shoujos, que eles são para meninas de 12 a 18 anos. Aí você tem Sakura Card Captors, Nana, Keion. Os seinens, que são para homens adultos de 18 mais, que aí você tem Monster, Chobits, Elfenlied, e os josei, que são para mulheres com 18 mais, que no caso você tem, por exemplo, o Zagdrop e Koenokatachi, também são histórias mais maduras, geralmente mais focado no desenvolvimento como pessoa ou emocional dos personagens também. Mas isso depende muito da revista em que o quadrinho vai sair. Porque, por exemplo, Nana, você tem uma história com pessoas mais velhas e é uma história mais madura, mas como ele saiu numa revista shoujo, ele é classificado como shoujo e não como josei. E também acaba virando, isso pode virar um problema, porque tem uma obra do grupo Clamp, que eu acho que é X 1999, que seria tipo uma história do fim do mundo, mais ou menos, que ele começou a ser lançado numa revista com público-alvo de idade um pouco menor, e depois, como acabou ficando muito violento, começou a ficar meio questionável, de nossa, isso está saindo nessa revista, só que é meio pesado o conteúdo. Então, por isso, acaba ficando numa pausa, digamos assim, infinita, e a obra acaba não sendo concluída por causa disso, que é uma pena. Eu não sei se o Rodrigo conhece ou consome. Mangá, eu tenho alguns. Mas como eu sou velho, eu tenho mais os antigos mesmo. Akira, Lobo Solitário, que é muito bom, né? O Lobo Solitário que já faz uns aninhos, mas saiu uma reimpressão na Panini. O Lobo Solitário é muito bom. É que eu li a versão quando foi lançada aqui pela Cedibra, e aí já é ocidentalizado, né? Leitura ocidental, formato americano. Depois que eu peguei alguns exemplares do original em mangá mesmo.
Obrigado pela explicação, primeiro, Natália. De mangá, eu sei que eu tenho aqui, por exemplo, hoje aqui em casa eu só tenho meio que uma coleção especial que é bem antiga do Dragon Ball mesmo, o primeirão, né, Goku criança. Eu era super fã do Vagabond também, mas, pô, Vagabond depois eu perdi a paciência de esperar sair coisa nova e falei, dane-se, tipo, vendi, dei alguns e foi isso. E hoje, às vezes, eu leio online, assim, o que tem, né? É, Mas eu ia perguntar também, Rodrigo, assim, considerando a explicação até que a Natália deu, bem detalhada sobre a questão dos mangás, do lado assim ocidental, como que é feita essa divisão? Você entende que existe algum tipo de agrupamento? Eu até falei assim, eu entendo que graphic novel é diferente de comics, por exemplo, ou de HQ, mas isso é um entendimento meu, um pensamento meu. Eu tenho, por exemplo, um que eu chamo aqui de graphic novel, que é aquela se chama Loki, que é tipo como se o Loki teria derrotado o Thor, que, pô, é muito foda, é muito boa a arte pra mim. Mas, assim, gostaria de uma explicação sua, de repente, se há, não há. Então, graphic novel é uma história fechada, normalmente. Isso foi na década de 80 que começou a sair isso daí. A Marvel lançou várias. E essa que você falou, Loki, é uma minissérie que foi lançada faz pouco tempo, né? Acho que tem a minha, eu comprei há uns 10 anos. Eu tenho uma também. Mas são uma minissérie. Normalmente é comics, são as séries mensais americanas. Que é aquele formato americano maior. Normalmente tem 36, 64 páginas. Não passa disso. E as histórias são seriadas. Uma graphic novel é a história fechada. Emendando nisso que o Rodrigo falou agora que eu lembrei também, quando você vai ler os mangás, também tem o que eles chamam de one-shots, que seria esse mesmo esquema das graphic novels, que é uma história fechada. Aí, no caso, eles têm a história fechada em um capítulo só. E geralmente eles lançam também one-shots para testar histórias para ver se compensa lançar, serializar elas, para realmente fazer vários capítulos. Como se fosse um episódio piloto de uma série. Isso, nesse estilo. Aí é tipo começo, meio, fim, com a premissa que eles querem, só que depois a nova série que for lançada vai ser reiniciada como se fosse uma obra independente daquele primeiro capítulo. No Ocidente, é mais fácil por período, que você tem a Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, Era Moderna. Pessoal, principalmente no quadrinho americano. Era de Ouro até o lançamento daquele livro Sedução dos Inocentes, que acabou com o mercado. Depois tem a Era de Prata, que tinha um código das editoras de autocensura, que acabou com as histórias ficaram muito ruins. Depois veio a Era de Bronze e a Era Moderna, quando eles romperam com esse selo, com essa autocensura lá, que lançaram. Veio o Cavaleiro das Trevas, veio muita coisa boa nessa época. Aí acabou com aquele selo lá. Eu não sei se vocês conhecem o selo de censura americano. Foi as próprias editoras colocaram. Na década de 50 saiu um livro lá, o cara falando que os quadrinhos corrompiam as crianças. Hum. Depois eles tentam jogar isso pros jogos também, né? Eles fizeram um selo, e a revista levava esse selo, significava que eles passavam pela essa censura das editoras. No seu entendimento, Rodrigo, é, meio que a Era de Bronze ficou melhor do que a Era de Prata, que tinha essa censura. Não, a Era de Bronze foi depois da Era de Prata. Eu gosto da Era de Prata, porque as histórias são mais inocentes. São bem mais. Eu gosto do Batman da Era de Prata, que é bem parecido com o seriado da década de 60. Eu não gosto muito dos heróis novos, essa era moderna aí, mas eu gosto do Cavaleiro das Trevas é muito bom, o 2 é ruim. Tem muita coisa boa moderna. Sandman é excelente, que vieram na série moderna, década de 80, quando o Alan Moore lançou o Watchmen. E foi quando foi rompido mesmo o selo, daí começaram e acabou, esse selo não existe mais, né. E a mudança dessa Era de Bronze para a Era Moderna ficou bem definido, teve meio que... O grande marco talvez seja aquela saga da DC. Eu não gosto muito da DC, prefiro mais Marvel, mas foi aquela Crise nas Infinitas Terras, ali foi o marco que talvez tenha virado toda a indústria. No final da década de ouro, você comentou alguma coisa que acabou com o mercado. Me explica melhor sobre isso. Porque censurou muito e os quadrinhos passaram a ser mais infantis. Eu só ia comentar dessa época do selo de censura, que eu acho que o que eles usaram para justificar foi um estudo que relacionava criminalidade juvenil com
pessoas que liam quadrinhos, mas o estudo em si usou um método que não era científico, né? Ele só relacionou, seria como eu falar que água mata pessoas porque todo mundo que morre bebe água, por exemplo. E aí eles usaram isso como justificativa para censurar todos os quadrinhos nesse período. Eu só ia comentar que o Rodrigo falou algo que é exatamente o meu pensamento, que eu gosto mais da Marvel também do que da DC. Porque na minha, não sei a sua concepção, Rodrigo, mas na minha concepção, tudo bem que cara, o que tá na Marvel é viagem, mas eu acho o que tá na DC ainda, tipo, eu acho o Superman muito OP, o Batman muito idealista, mas eu acho que ninguém está pronto para esse debate agora. Era só o comentário. Mas acho que já emenda até na pergunta, assim, de qual que é a revista favorita de vocês, né? Então, assim, no caso da Natália, do Rodrigo, qual que é a revista favorita de vocês e o que que faz ela ser favorita? Tenho. É difícil. Eu pensei em algumas quando falou favorita, mas tem duas que ficam brigando bem, que é Monster e Fullmetal Alchemist, mas por questões emocionais, acho que eu vou no Fullmetal Alchemist, porque acho que principalmente porque foi o primeiro mangá que eu li. Tipo, ele é um mangá shonen, conta a história de dois irmãos alquimistas. Aí a mãe deles acaba morrendo e eles fazem uma transmutação humana para tentar trazer ela de volta, mas acaba não dando certo. O irmão mais novo acaba sendo levado meio como pagamento por causa da tentativa de transmutação e o mais velho perde a perna. E aí, para trazer o irmão mais novo, a alma do irmão mais novo de volta e conseguir fixar ela numa armadura, ele acaba dando o braço também para fazer isso. Aí, apesar de parecer pesado a premissa, é uma série mais focada em. É um drama com mais comédia, e a história acaba sendo sobre a busca deles pela pedra filosofal para recuperar os corpos. Apesar de ser um mangá shonen, a história em si ela tem começo, meio e fim, que no shonen geralmente você vê aqueles mangás tipo One Piece, que passou dos 900 capítulos, ou que fica tentando, ou alguns outros, tipo, não, espero que as pessoas que escutem não fiquem bravas, mas, por exemplo, Fairy Tail, que poderia ter finalizado bem antes, e aí o autor fica colocando o pulo temporal para tentar fazer render mais capítulos e acaba não ficando tão bom. Mas o Fullmetal Alchemist não, ele foi feito já pensado como ia ser o desenvolvimento, a história é toda fechadinha, não tem nenhum personagem que é descartável ou que não faça tanta diferença para a história, todos são importantes e o final é bem inesperado. Até se você pesquisar a autora, que é a Hiro Marakawa, ela tem uma entrevista que ela fala, né, que um bom autor é o que consegue equilibrar entre atender as expectativas dos leitores e trair essas expectativas. E é exatamente o que você vê no Fullmetal. Tem algumas coisas que você fica feliz, né, que acontecem, que vocês esperavam, e tem outros pontos que explode a sua cabeça, porque igual o final é uma coisa totalmente inesperada, que você não imaginava. Então, eu acho que esse é muito bom, principalmente para quem quer começar, por não ser tão longo e ser muito bem construído. Eu ia deixar o comentário, Natália, que tem algumas partes do Fullmetal, eu sou fã também, que deixariam talvez o George Martin até orgulhoso, né? Mas assim, o, eu entendo que a gente está falando de quadrinhos, a gente está falando de mangá. Eu imagino qual seja a sua resposta, mas em termos de adaptação para anime, você prefere o Fullmetal Alchemist Brotherhood ou o que no caso não leva o nome, né? É só Fullmetal Alchemist? Eu acho que você deve imaginar que a minha resposta é o Brotherhood, por ele ser muito fiel ao mangá. Quando eu era criança, eu assisti o clássico, passava acho que na Rede TV. Só que ele é voltado mais de um. Tentaram fazer mais dramático. E ele tem bons momentos, mas eu não acho que a história fica tão bem amarrada. E tem algumas coisas que acabam não fazendo tanto sentido. Mas eu gosto de assistir ele ainda, acho que eu já revi algumas vezes e, assim, não é ruim. Só que quando você compara com a obra da Hiro Marakawa mesmo, como ela queria que fosse, é muito inferior.
Cara, eu tinha uma outra pergunta também relacionada ao Fullmetal, mas agora me falhou a memória. Eu vou deixar pro João fazer alguma pergunta, ou se o Rodrigo quiser falar da revista dele. Então tá bom. O que marcou mais, e também a única série que eu consegui concluir foi a revista Média. Eu tinha todas as edições lançadas no Brasil. Só ela era mais de 500 revistas. Então, desde de 1974 até 2005, 2006, mais ou menos, eu tinha todas. Inclusive, eu vivia enchendo o saco do editor, o Ota, na internet, até que faleceu ano passado, né? Eu vivia enchendo o saco dele, a gente conversava às vezes pela internet. Eu gostava muito da revista Mad porque ela tinha o melhor set de desenhistas, de ilustradores eu acho que do mundo. Tinha o Aragonês, que eu gosto pra caramba, o Dom Martin, que era muito louco também. Eu recomendo o Mad pra todo mundo, que eu comecei a ler, eu era pequeno, não devia ter lido aquilo lá, mas eu acabei lendo, porque não é pra criança aquilo. E a Mad é uma das que foram influenciadas, alguém perguntou aí que acabou com o mercado, a Mad foi uma das influenciadas, porque era uma revista em quadrinhos, que o código de autocensura das editoras impactou muito. Eles transformaram em revista, na década de 50. Na década de 50. E aqui no Brasil foi lançada em 74. Lá na década de 80 eu descobri ela, já estava na segunda edição dela, segunda editora, e eu comecei a colecionar muito, feito louco aquilo lá, até conseguir todas. Eu consegui todas as lançadas no Brasil. Daí deram mudanças de coisa, eu acabei com a minha coleção também. Tem muitas ainda, mas acabou, não tem tantas como antigamente. E também no Brasil, o Ota fez um trabalho muito bom, que ele contratou muito desenhista brasileiro, muito bons também, que fizeram muita história, né? Mas principalmente a fase da Record, editora Record. É muito legal ouvir você contando sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção é sobre esse contato que você teve diretamente com essas pessoas, né? Foi algo assim que surgiu naturalmente, o pessoal bem acessível, assim. A lista de discussão, né? E o Ota estava meio esquecido nessa época também. A lista de discussão na internet. Ele acabou saindo da MED, né? Não sei se a MED é publicada no Brasil. Acho que uma época, pelo menos, ela saiu na Panini. Saiu pela Panini, é. O Ota saiu quando ele saiu, eu parei com a MED também. Gostava muito dele. Ele não editava só a MED, ele editou muita revista no Brasil, ele lançou muito roteiro usando pseudônimo. O cara era muito bom. E o que vocês acham, assim, qual a impressão de vocês sobre... Foi uma pergunta até que o Bruno falou aqui, que eu tava... Depois eu fiz a brincadeira, né, de que o Fullmetal Alchemist fujam do live action do Netflix. Então, assim, qual que é a impressão de vocês das adaptações live action, das obras que vocês gostam, ignorando, assim, vamos ignorar o universo Marvel, que hoje em dia acho que é algo bem estabelecido, é um universo à parte. Claro que tem gente que não gosta, tem do lado do cinema, às vezes a gente do lado do quadrinho, mas vamos falar mais assim de adaptações de mangá, adaptações da DC, que pelo jeito algumas estão engatinhando, né? Existe também, por exemplo, a minha adaptação favorita, eu vou falar, é o Watchmen, mas o que vocês acham? Ótimo, o final do filme, Watchmen, é melhor do que o gibi. Eu já lancei aqui como é que chama? Uma polêmica aqui, mas o final do filme ficou melhor que o gibi, bem melhor. E a adaptação também é muito boa. Legal, porque eu sou fã do Watchmen, comecei a ler, e aí depois eu fui assistir o filme sem terminar de ler a história. Então, fiquei curioso mesmo se como que deve ter acabado agora a história. A história, o final é parecido, mas a solução final do filme eu achei mais amarrada do que a da quadrinho. Faz mais sentido. Natália, e as adaptações Netflix para seus mangás e animes favoritos, tipo, te dão pesadelos ou não, tipo Death Note? Eu gostei de Death Note, o filme. Mas você chegou a ler o Death Note? Eu tenho Death Note aqui, aquela edição, a Black Edition eu tenho. Mas eu gostei do filme, eu não achei o filme ruim, é que pintaram tanto o filme tão ruim que eu fui ver depois, né. A expectativa estava baixíssima. Estava baixíssimo, eu acabei me divertindo, daí eu gostei. A hora que vocês estavam falando, eu estava tentando lembrar de algum live action que eu falei assim, olhei, nossa, eu gostei mesmo, e não me veio nada na cabeça. É porque realmente quando eu vejo, eu tento encarar como uma coisa diferente. Até quando tem, por exemplo, a adaptação do mangá para anime,
eu tento às vezes colocar na cabeça, tipo, é outra obra, eles vão tomar outras decisões, é outro público, e às vezes eu fico feliz com isso, mas live action acho que tem uns muito complicados, tipo, mais antigo tem aquele do Dragon Ball Evolution, que eu acho que, nossa, é tipo com aqueles filmes de terror que eles falam baseado em fatos reais e não tem nada a ver com a história de verdade. Porque eles só usaram os nomes dos personagens no máximo. Os da Netflix ainda eu acho legal que dá para você assistir, se entreter, né, esquecendo um pouco da questão de existir a história original, mas também não, acho que não tem nenhum que tipo, nossa, eu assistiria de novo. E agora, quando você adapta para anime, tem alguns que acabam ficando melhores e outros piores. Então, por exemplo, quando você vai ler o mangá de Angelic Layer, que é um mangá da Clamp, o mangá em si não é tão bom, mas o anime ficou excelente. Então, é um caso raro em que o anime é melhor que o mangá. Só que se você for ver, por exemplo, Chobits é uma obra super madura, que você fica pensando, né, até que ponto a inteligência artificial não pode ter sentimentos, se tornar humana, o quanto a gente pode, né, cruzar essa linha e talvez ou parar, não pode ter relacionamento com um robô, ou se é válido naquele universo, né, existe essa discussão. Só que aí quando você vai pegar o anime de Chobits, é um negócio cheio de fanservice, erotizações desnecessárias que não parece nem um pouco com o original. Então, é meio complicado. Eu acho que sempre você tem que encarar como se fosse uma obra diferente, assim, em certo ponto. Eu acho que até os fãs de quadrinhos devem ficar um pouco menos tristes quando pensam assim, né? Quando vão ver as adaptações. Tem um aqui que eu lembrei. Eu vi Akira depois de o anime e depois de ler o gibi. Eu não recomendo essa experiência, porque o anime todo mundo falava muito bem, que era uma marca do cinema, mas eu já tinha lido a história, então o impacto é menor quando você vê o filme. O filme é muito resumido de tudo que tem no gibi. E Akira tá no meu top 10, então eu não gostei mesmo do anime, não, do filme. Uma obra que eu acho que talvez foi, de certo ponto, bem adaptada foi o Ghost in the Shell, que o filme americano eu não sei, agora que eu lembrei que tem um filme americano também, eu não assisti ele, acho que é com a Scarlett Johansson. Mas falando do mangá pros animes, o mangá ele é mais pesado de ler, ele tem bastante texto, às vezes é meio difícil de você ir acompanhando a leitura. É muito bom, só que eu acho uma leitura bem densa. E o anime, eu acho que de certa forma conseguiu ficar um pouco mais leve, apesar de você ter sempre aquela constante pensamento, né? Até que ponto sou humano e tudo mais. Só que é, acho que o mangá é uma leitura bem mais pesada do que assistir o anime. Eu ia comentar até do Ghost in the Shell, que você primeiro citou o Dragon Ball Evolution, né, aquele que não deve ser citado, mas porque tem aquela questão, assim, na minha percepção, você tem adaptação de Hollywood, você tem adaptação japonesa, você tem adaptação do Netflix, por exemplo. Um também que hoje em dia não é muito citado, né, teve problemas com o autor lá, é o Samurai X, mas as adaptações cinematográficas iniciais do Samurai X foram muito boas. E aí a Netflix começou a adaptar, na minha visão, um monte de anime, um monte de mangá e ficou ruim. Teve o que eles fizeram atualmente com o Cowboy Bebop, né? Eu tava curioso para assistir a série do Cowboy Bebop, mas falaram assim, não assiste, já cancelaram. E do Ghost in the Shell é engraçado, porque, tipo assim, cara, eu me amarro em Ghost in the Shell e eu usei o Ghost in the Shell como uma referência no meu TCC. É, e é engraçado, assim, porque o mangá é muito bom, o anime é muito bom. E eu vi, assim, na época que foi lançar, e eu não sou um cara, assim, que me preocupa de ir no cinema assistir o filme no lançamento, não. Eu espero vir pra, sei lá, pro Netflix mesmo, alguma coisa do tipo. E aí saiu, eu lembro que na época teve um monte de escândalos, a gente discutindo, falou, não, adaptação de Hollywood. E eu assisti assim, tudo bem, pro Ghost in the Shell talvez seja um filme ruim, mas eu não achei, no geral, assim, excluindo, pensando, tirando a parte do Ghost in the Shell da mente, eu não achei um filme ruim, sabe? Então, assim, é o que eu acho um pouco do Ghost in the Shell especificamente, mas o Dragon Ball Evolution realmente não dá.
legal você ter essas adaptações, igual o Ghost in the Shell falou que, então, aparentemente é bom. Porque às vezes ele traz público novo. Então vai ter gente que vai assistir o filme e vai saber, nossa, isso é baseado em um quadrinho. Aí a pessoa às vezes vai lá, pega, começa a ler, e aí ela começa a ler outros quadrinhos. E às vezes você consegue expandir um pouco tipo, os horizontes das pessoas. Não que você seja obrigado, né, a ler também, mas às vezes você expande o público, a pessoa começa a gostar de outras coisas e traz gente nova mesmo, que eu acho que é bem positivo. Eu acho que também, por exemplo, os filmes da Marvel é que eu não posso palpitar, porque, igual eu falei, leio pouquíssimas coisas da Marvel e da DC. Mas eu acho que eles são muito positivos para trazer essa curiosidade, porque, igual eu assisto os filmes e desde a época lá do Tobey Maguire, eu sempre amei o Homem-Aranha. Então eu sempre gostei muito de assistir os filmes do Homem-Aranha, eu jogava os jogos do Homem-Aranha. Aí, só que agora com essa trilogia mais recente, do Homem-Aranha que eu fiquei mais curiosa de ir assistir, de ir ler os quadrinhos para ver como é que é, principalmente pela forma que as pessoas comparam. E por isso eu acho que é sempre bem positivo ter adaptação, por mais que acho que o pessoal mais purista não gosta, porque fala que desvirtuou o meu quadrinho, não é isso que o autor quis dizer, mas é bom, sabe? Para você ter aquela outra versão que traz público novo, eu acho. Acaba sendo uma jogada de marketing, então, né? Mas essa briga é boa. Eu participo de fóruns na internet, grupo do Facebook. O pessoal briga mesmo. O pessoal não gosta de filme, essas coisas. As adaptações da Marvel, tem gente que leu desde pequeno, os caras não gostam. Eu tenho um colega que leu desde pequeno, ele não gosta do universo da Marvel, né, porque não tem aquilo que ele leu quando era pequeno. Então o pessoal fica meio mordido com essa coisa. Mas a gente tem que aceitar que acaba sendo direcionado para outro público e adaptações sempre vão acontecer mesmo. Mas falando um pouco mais sobre os gibis e quadrinhos e tudo mais, para quem quer começar e tá perdido, tipo, vai e compra a qualquer lugar na internet, ou vocês recomendam alguns sites específicos para buscar esse conteúdo? Falando de mangá, uma coisa que pode ser até errado, mas que eu recomendo fortemente é você tentar ler online antes de comprar, principalmente porque o mangá hoje em dia tá R$ 30 o volume. Então é bom você, quando você vai comprar, você ter certeza que você tá gostando daquilo. Sempre dá para revender e tudo mais, mas Não, desculpa, Natália, só ia falar, vamos adaptar e legalizar a sua fala. Vamos consumir a amostra grátis antes de comprar o produto final. isso mesmo. Então é bom ali se aproveitar um pouco da amostra grátis antes de realmente ir comprar. Aí, para comprar, você tem a opção de comprar, no caso da Panini, você consegue comprar no site, só que tem um frete, né? Que às vezes é meio caro. Aí eu recomendo comprar coisas da Panini na Amazon, porque aí você paga só o valor da revista mesmo, não precisa pagar o frete. Só que eu também gosto muito de ir na banca comprar. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, eu subo a rua, tem uma pracinha que tem uma banca de revista normal mesmo, tem tanto mangá quanto revista, por exemplo, tem a Veja lá, etc. Aí eu vou lá e eu compro. É bem difícil não chegar nas bancas os mangás que estão saindo naquela época. Às vezes, principalmente a Panini, eu não sei o que acontece na organização delas, que tem algumas cidades que elas não mandam o volume. Aí, por exemplo, eu tenho um colega que coleciona One Piece desde o primeiro volume e agora ele tá faltando, eu acho que é o 84 e um outro, porque no final do ano não chegou as revistas lá. No caso, na cidade que eu morava antes. E aí ele tá procurando que nem louco para comprar, que realmente foi uma falta de abastecimento. Levantar a mão aqui. E eu perdi 20th Century Boys por causa disso. Não chegou todos aqui onde eu moro, no interior. Tem a distribuição setorizada que eles falam. Eles lançam primeiro nos grandes centros para depois vir para o interior. Eu sofri muito com isso, porque você acha alguma coisa, eles param de mandar conforme vai caindo a tiragem.
e não chega mais, daí você fica com a coleção incompleta. Aconteceu muito comigo. Aí quando acontece essas coisas, você tem que depender de ou comprar usado, e que às vezes é uma facada, porque igual se você for comprar, acho que do volume 1 ao volume 10 do One Piece, teoricamente, na época que saía, você ia pagar acho que R$ 10 a revista, então seriam R$ 100. Só que se você for comprar de verdade, eu acho que você não encontra por menos de 400, porque realmente é uma coisa que não tem. Aí você depende ou de comprar usado online com o pessoal, ou você achar, por exemplo, num sebo, que aí geralmente você encontra mais em conta, porque, por exemplo, você paga R$ 1 por revista, alguma coisa assim, depende do sebo, né? É bom. É mais por conta da escassez, né? Como diminuiu e parou de ser impresso, aí gera essa escassez e o preço começa a subir no mercado secundário, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando, assim, eu achei curioso, né? Porque as locadoras morreram com o Netflix, mas as bancas não morreram com a internet em si, né? Com a divulgação online, porque existe ainda esse desejo de colecionador, de ter a mídia física, né? Diminuiu, não acabou, mas diminuiu bastante. Eu acho que depende um pouco de pessoa para pessoa. Igual, eu gosto de. Os que eu tenho de favorito é que às vezes também é difícil o mangá vir para o Brasil, ele precisa ser muito popular. Então, às vezes, vem alguns, como, por exemplo, um que são. Por exemplo, Yagata Kimi Naru, eu acho que tá saindo pela Panini, deixa eu lembrar o nome. Fluent to You, eles traduziram o nome para inglês. Então, a hora que eu vi que ia sair, eu já corri para comprar, porque é uma coisa que, tipo, eu tenho certeza que não vai ter reimpressão. Então, igual, tipo, é especial ter vindo e comprar essas edições, por exemplo. Mas acho que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que só lê online, por exemplo, e já fica bem satisfeito. Aconteceu com a Akira. A Akira, por muitos anos, só tinha uma edição no Brasil, e você não encontrava completa. Até que a JBC lançou a edição nova em 2017. Legal. E assim, uma curiosidade, Rodrigo, você disse que foi reduzindo a sua coleção por conta dessa dificuldade de armazenamento em caso de mudança e tal, mas você continua colecionando, adquirindo outras coleções novas, aí como que você faz? Você compra um pouco e descarta outras, vai renovando a sua coleção, ou você já tem aquele núcleo que você não vai se desfazer nunca e acaba só comprando uma outra? Que não vou me desfazer são duas, são 2 gibis de verdade. É o gibi mesmo. Não sei se vocês sabem, gibi virou sinônimo de quadrinhos no Brasil por causa de uma revista que chamava Gibi. Ah, não sabia. Legal. Foi lançada de 1930, década de 30 e 40 no Brasil. Ela saíam 3 edições por semana, não era mensal, era 3 edições por semana. Eu tenho 2 com o Popeye na capa de 1947, eu achei num sebo. Nossa, que legal. E estão comigo há muito, essas 2 não, mas o resto tudo eu quero me livrar, porque ocupa muito espaço e é muito difícil em mudança quando você vai carregar, pesa demais. Mas só uma dúvida, assim, vocês têm algum tipo de cuidado especial? Assim, não necessariamente colocar numa caixa de vidro com alarme e tal, mas tem algum tipo de cuidado que vocês até recomendam, assim, para não ajudar a cola que fica nas páginas não gastar, ajudar a evitar, minimizar danos ao seu quadrinho? Ou... Eu nunca tive, tenho coleção há mais de 30 anos, nunca tive problemas. Eu não coloco em plástico, porque eu já vi que se você colocar no plástico por muitos anos, o papel começa a quebrar, fica quebradiço. Eu não coloco em plástico, é tudo aberto. Coloco num instante normal. Nunca tive cuidado assim, não. Comentar isso também, pode ser até feio, mas o que aconteceu lá em casa foi que, tipo, antes ficava no meu armário, aí eu vi que estava tendo alguns problemas, às vezes estava, por exemplo, ficando com a ponta meio amassadinha, alguma coisa assim. Aí a gente acabou construindo uma estante, acho que são 3 estantes grandes que ocupam quase a parede inteira do quarto, e começou a armazenar lá. Aí, como não tem problema de umidade no quarto nem nada assim, eles acabam bem preservados naquele lugar. Mas eu acho que eu não tenho nenhum cuidado muito especial. De vez em quando tiro pó, esse tipo de coisa. Isso tem que deixar o papel respirar, não tem deixar fechado, eu acho que é pior. Você perguntou das compras, eu
Teve a fase que eu comprava em banca, depois, quando a Panini começou a lançar edições de capa dura no Brasil, eu cheguei a comprar tudo que saía em capa dura no Brasil. Daí eu parei, porque eu casei, e ficou essa coleção parada. Eu não compro mais em banca edição nova, eu prefiro ir em sebo comprar a edição antiga. Eu gosto da caçada em qualquer viagem que eu faço. Eu procuro um sebo, dou uma procurada, uma catada, sempre acho alguma coisa boa. Que interessante, porque aí a caça por algo raro ou antigo, assim, no sebo, acaba sendo mais divertido do que o gibi em si. Isso, foi aí que eu achei os gibis, os 2 gibis, gibi, e achei a primeira aparição do Bizarro, que é o Superman ao contrário. A edição americana original eu achei também no sebo. Essa é uma das mais raras que eu tenho. Já achei muita coisa boa. Tem lá no Instagram lá que eu coloquei. Primeiras edições da Marvel no Brasil tinha, na década de 60, eu tinha tudo também. Compartilha aí pro pessoal o seu Instagram. É Feliciano Quadrinhos. Eu não atualizo tanto, mas tem alguma coisa da coleção lá. Bom, tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer, Antônio? Eu só lembrei algo que eu ia comentar, que a Natália comentou lá atrás, falou sobre o One Piece. E na verdade, uma coisa, eu sempre fico curioso sobre o One Piece, mas uma coisa que me desestimula é ver que tem mais de 1000, é, 1000 Capítulo. capítulos, exatamente. Então eu fico assim, nossa, cara, eu não vou começar isso. Tipo, eu lembro, você falou também do Solo Leveling, eu li o Solo Leveling, e eu lembro que eu basicamente passei eu li o Solo Leveling, e aí não tinha acabado ainda a webcomic, e aí eu falei, dane-se, vou ler a web novel, e aí eu basicamente virei a madrugada lendo a web novel, e aí saía a webcomic, eu já sabia o que ia acontecer. E, tipo, eu falei, cara, eu não vou fazer isso com One Piece. 1000 eu vou, sei lá, vou morrer lendo. E, enfim, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas era meu comentário, né? E, Natália, provavelmente a gente vai precisar depois só entrar em contato com você, só por alguns nomes a gente pegar para colocar na legenda, também para o pessoal, o Thiago, a Rafa, que são os intérpretes de Libra, conseguirem fazer uma tradução, tá bom? Não, beleza. Que eu acho assim, que os ocidentais são mais fáceis de traduzir, mas tem que ver a questão dos japoneses, né, dos mangás e dos animes. Mas, assim, do meu lado, acho que era isso mesmo de dúvida. Eu agradeço muito vocês, assim, acho que no futuro, se o pessoal tiver interesse, a gente pode continuar esse assunto. João, se quiser também fazer algum adendo, vocês, se quiserem fazer algum adendo, algum comentário, deixar alguma mensagem especial aí para o pessoal. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Foi muito legal. A gente fez um papo bem descontraído, um assunto bem aleatório, diferente do nosso cotidiano, mas eu percebo que a gente tem um público bastante fã de quadrinhos aqui no Venturos. Então, muito obrigado. Gostaria de deixar as portas abertas para talvez uma participação no futuro. Quem sabe a gente decida fazer uma parte 2 e conversar a respeito de alguma coisa específica. Sejam sempre bem-vindos. E também dizer um pouquinho aí para os nossos ouvintes que estamos sempre atentos aos comentários e feedbacks, então a gente está esperando que vocês nos deem retornos também sobre o que vocês querem ouvir, que assuntos que vocês querem no próximo episódio, e se vocês estão gostando ou não. Obrigado aí, pessoal. João, eu agradeço aqui e se precisar é só chamar, estamos aí. Eu queria agradecer novamente, né, pelo convite de estar participando, foi bem legal. E uma coisa que eu queria falar para quem está ouvindo é que às vezes as pessoas elas têm preconceito de ver quadrinhos, não importa de onde seja, por ser uma coisa desenhada e tem aquele estigma que é de criança e não necessariamente. Às vezes você tem coisas mais maduras que vão combinar com você e o seu momento de vida, então é legal dar uma chance e experimentar esse tipo de mídia também. Principalmente Sandman. Pra quem tem preconceito, eu recomendo Sandman. Legal, boas dicas. Obrigado, então, pessoal. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui.